e nos traga uma palavra direto de Deus ao seu e ao meu coração. Amém? Quem vai orar por Joás? Amém, Joás. Meus irmãos, mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, é isso, na presença de Deus. Quero ler um texto bíblico, qual fui me alongando um pouco da leitura que eu fiz. Vamos ler Romanos, capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16. Vou pegar aqui meu celular. Vamos ler o versículo de número 17. Romanos, capítulo 16, verso de número 17 e o 18, para a nossa meditação nesta oportunidade. Romanos, capítulo 16, versículo de número 17. Para a nossa meditação, confesso aos irmãos que eu estou um pouco assustado diante da tamanha responsabilidade, não é isso? Na sexta-feira à noite, todas as sextas-feiras à noite, nós viemos ouvir o nosso pastor Rosildo, não é isso? Recarregar a bateria. E hoje estamos nessa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Diz assim o versículo de número 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Vamos ler ainda o versículo 19. Quanto à vossa obediência, é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Amém, irmãos? Texto bíblico para nós meditarmos na palavra de Deus nesta oportunidade. Os irmãos, tenha paciência comigo. Minha corda é curta e o poço é fundo. Amém? Observe, irmãos, nas últimas palavras do apóstolo São Paulo, não quero fazer aqui uma introdução a respeito da carta, não quero me aprofundar nesse tema, eu quero ir direto ao assunto. Paulo, já no fechamento da carta, na conclusão, ele faz um alerta importante a respeito de alguns falsos mestres, alguns falsos líderes que que estavam, de alguma maneira, minando o trabalho que o apóstolo São Paulo estava realizando. E Paulo
Já na conclusão da carta, ele traz uma palavra de alerta, de precaução aos irmãos. Os irmãos percebam que o capítulo 16, ele conclui falando sobre as recomendações, saudações e votos, trazendo à memória, relembrando, trazendo saudações aos irmãos, aos cooperadores, aqueles que cooperavam no seu ministério. E nós observamos uma lista muito extensa de cooperadores que trabalhava com o apóstolo São Paulo. Mas o que me chama a atenção é que nos últimos versículos, Paulo, ele traz essa advertência importante para nós, não é isso? Nós podemos aplicar nos nossos dias em que estamos vivendo. E eu quero frisar aqui nesta noite, e estava estudando há alguns dias essa palavra para outra ocasião, mas caiu por sorte nesta noite, e eu quero falar para os irmãos, não é isso? O tema desta mensagem, o epígrafo, o tema dessa mensagem é o seguinte: Satanás se utiliza de duas armas contra a igreja. Vivemos em dias tão difíceis, irmãos, e o diabo, ele tem tem utilizado duas armas para tentar frear a igreja, ou mobilizar a igreja, ou engessar a igreja, ou esfriar a igreja. O diabo, ele tem usado essas armas, existem várias em toda a Bíblia, porém, nós queremos fazer menção de duas. Primeiro, que ele usa, que é notório, é conhecido, e nós podemos notar de longe. A primeira arma que o diabo usa é a violência. Você vai ver no decorrer da história. E a segunda arma que o diabo usa é a lisonja. Você vai entender depois, no decorrer, no desenvolver desta palavra, você vai perceber e vai entender o que eu quero dizer nesta noite. A primeira arma que o diabo ele tem usado ao longo da história da igreja, e por que não dizer desde o Éden, é a violência. A violência, os irmãos sabem que o inimigo, ele trabalha de muitas formas, para parar a igreja, mas uma das armas que o diabo tem usado, desde do Éden, a violência, ele trabalha desta maneira. Você vê que eu não vou nem falar no Antigo Testamento, eu vou falar no Novo Testamento, no começo da igreja primitiva. Observe que o diabo ele se utilizou da força para tentar parar a igreja, para tentar calar a igreja. Ele se utilizou da força, dos recursos que havia nas leis. Ele se utilizou da força, prendendo os irmãos, matando os irmãos, não é isso? Os irmãos observem que Saulo, antes de ser Paulo, ele foi um dos instrumentos usados. Aparentemente, ele dizia na sua mente, ele estava servindo a Deus, ele estava trabalhando para Deus, mas ele estava fazendo uma obra, estava, de certa forma, trabalhando para o próprio diabo, tentando impedir ou barrar ao avanço da igreja, prendendo os irmãos, matando os irmãos. O inimigo, ele se utilizou da violência, tanto física, todo tipo de violência ele se utilizou, não é isso? Porém, este é o primeiro tipo de arma que o diabo se utilizou, a violência. Significa qualidade de caráter violento, do que age com força e impacto. Ação violenta, agressiva, fazer uso da força bruta, cometer violência. Se você for olhar no dicionário, é mais ou menos dessa maneira.
Observe, o inimigo, ele tem vários tipos de armas, mas no meu pouco conhecimento, eu separei 2. Poderíamos falar de mais, mas como eu escolhi esse texto, agora, nesse exato momento para falar, eu quero falar desses 2. A violência, vamos tomar como introdução, e depois vamos falar da outra parte. Observe, irmãos, a violência, o inimigo viu que através desta arma, ele não teve muito êxito, ele não teve sucesso, digo no sentido espiritual. Fisicamente e aparentemente, ele achou que teve, mas não teve. Quando ia para o resumo de tudo, o reino das trevas estava perdendo. Observe que desde o primeiro mártir, Estevão, até o 1º século, 2º século, 3º século, ele utilizou da força, não é isso? Do chicote, das prisões, das fogueiras, das arenas. Porém, enquanto mais ele se utilizava deste mecanismo, desta arma, desta maneira, da violência, a igreja crescia e se multiplicava. A igreja se desenvolvia. Porque o próprio Jesus já tinha dito que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Nós temos que entender, todos nós somos sabedores e temos aprendido nas sextas-feiras aqui com o nosso pastor Rosildo, que a igreja de Cristo, ela pertence a Ele, pertence a Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja não é um produto da ciência de laboratório. A igreja, ela não pertence a um homem. A igreja, ela foi criada pelo próprio Jesus Cristo. E por isso que nenhum ataque, nenhuma arma forjada pelo inimigo, ela vai ter êxito contra a igreja. Possa ser que tenha em outra instituição, mas não contra a igreja. Porque a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Ela tem vida, e esta vida é Jesus Cristo. A igreja, ela não anda sozinha, perambulando por este mundo. A igreja tem dono. A igreja tem uma identidade. A igreja tem um perfil. A igreja, ela pertence a Jesus Cristo. Por isso que nenhuma arma do diabo pode parar a igreja, principalmente a violência. A violência que foi usada como instrumento pelo diabo para tentar calar a igreja no 1º século, serviu de trampolim, serviu de instrumento para o bem. Enquanto mais o sangue derramava, mais a igreja crescia, mais a igreja alcançava o seu propósito e o seu objetivo. Qual? É evangelizar o mundo. Enquanto mais perseguição, mais a igreja crescia. Enquanto mais matava crente, a igreja crescia. E assim é. Só que, com o passar do tempo, o inimigo, que é mais inteligente do que o homem, do que o ser humano, ele foi notando que essa arma não estava trazendo muito êxito para ele. Porque ele matava o corpo físico, mas o crente ia para o céu. E ele viu que não estava tendo muito futuro. Ele se utilizou de outra arma, que eu quero mencionar aqui. Mas antes vamos falar o versículo 17. Vamos ler o versículo 17, que diz assim, do capítulo 16. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo dizendo assim, meus irmãos, meus irmãos, eu peço-vos, eu vos suplico. Paulo aqui, ele faz uma advertência. Ele chama a atenção da igreja, já no finalzinho da carta. Porque ao longo da história do ministério do apóstolo São Paulo, ele se deparou com muitas barreiras, com muitas dificuldades, com falsos pregadores, falsos ensinadores, falsos mestres da linhagem do judaísmo, que queria levar a igreja de volta aos rudimentos de onde a igreja havia saído. Paulo fez
os irmãos, os gentios, entender que a igreja vivia por fé, andava por fé, não dependia da lei de Moisés para ser salva. Paulo fez os irmãos entender que Cristo era e sempre será o Salvador. Porém, infiltrado no meio da igreja, no seio da igreja, havia alguns mestres tentando destruir aquilo que Paulo, ao longo do seu ministério, tinha construído através dos seus ensinamentos. Noites, claro, vigílias, perseguições. Paulo, ele escreveu 13 cartas. É verdade que muitos teólogos atribuem Hebreus, mas nós não sabemos. Paulo escreveu 13 cartas doutrinárias para a igreja, ensinando a igreja, mostrando como é ser cristão, como é manter a ética, uma vida pura diante de Deus, como é servir a Deus, ter uma vida de santidade. Porém, Paulo sofreu demais, foi perseguido, foi taxado por falso mestre, por falso apóstolo. Porém, Paulo, no finalzinho desta carta, ele faz um alerta aos irmãos. Aqui, ele, depois de fazer uma lista dos obreiros, no versículo 17, ele diz assim: rogo-vos, peço, suplico, que tenham cuidado. Que é essa primeira expressão, quer dizer, tenham cuidado, meus irmãos, porque Paulo, logo mais, ele estaria se retirando. E ele disse em Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número, deixa eu ver se eu encontro, capítulo 20 de Atos, versículo de número 29, vamos ler o 28 e o 29, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atrair discípulos após si. O apóstolo São Paulo, ele era consciente dessas verdades, que nas cidades por onde ele passou, implantando igrejas, nos lugares por onde ele viajou nas suas viagens missionárias, o evangelho foi aceito com êxito, mas havia oposição. Lembra que quando Paulo chegou, está registrado no capítulo 17 de Atos, chegou em Tessalônica, começou a pregar o evangelho, uma grande multidão aceitou a Cristo. Porém, havia falsos judeus, que quando viram que o evangelho tinha sido recebido com sucesso, que muitos cristãos tinham se convertido ao evangelho, os falsos judeus, eles se levantaram contra o apóstolo São Paulo. Paulo fugiu para um lugar chamado, uma cidade chamada Bereia, e em Bereia ele começou a ensinar, provando nas escrituras que Jesus era o Cristo. Porém, os bereanos receberam de bom grado, confirmando nas escrituras o que Paulo ensinava, o que Paulo pregava. É por isso que é importante num culto como este, quando se está pregando, quando se está ensinando, os irmãos observarem nas escrituras. Estamos vivendo tempos trabalhosos, estamos vivendo tempos difíceis, e nós precisamos estar acompanhando nas escrituras. Os bereanos, eles observavam tudo que Paulo dizia, eles confirmavam na palavra, eles confirmavam na Bíblia, no pergaminho, eles observavam se Paulo estava falando a verdade ou não. Agora imagina hoje, século 21, imagina eu falando. Os irmãos precisam estar atentos, observando nas escrituras, o que nós escuta através das pregações,
através dos ensinamentos, as letras dos hinos, se são bíblicas ou não, se tem um princípio bíblico cristão, não é verdade? Se está arraigado, se está fundamentado nas Escrituras, nós temos que ter cuidado. Paulo disse que haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis. O apóstolo São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, João disse que muitos espíritos estariam surgindo em nosso meio, espíritos enganadores. Paulo disse assim: tenham cuidado. Rogo, meus irmãos, tenham cuidado. Vamos lá. Que noteis, que olheis, que preste atenção. Paulo faz um alerta há 2000 anos atrás, para que a igreja prestasse atenção, para que a igreja tivesse cuidado, porque Paulo tinha pregado um evangelho genuíno, um evangelho puro, um evangelho salutar, um evangelho que gerava vida e crescimento. Ele disse em Gálatas 1:7, se alguém vos pregar outro evangelho, além daquele que eu tenho pregado, seja maldito, anátema. Observe a preocupação do apóstolo São Paulo com os ensinamentos, porque se naquela época haviam falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos adoradores, imagina hoje, momentos que antecedem o arrebatamento da igreja, o diabo está trabalhando como nunca para desmanchar aquilo que foi feito, para remover os limites antigos, para apagar aquilo que foi escrito, para enfraquecer a doutrina, para enfraquecer os ensinamentos que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. A internet está assim, de pessoas descompromissadas com o evangelho, ensinando o que vem na cabeça, ensinando o que vem na mente, e tem muitos crentes sendo levados por esse caminho. Vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para as Escrituras. Todo líder, ele se preocupa com a igreja. É notório aqui em Alhandra a preocupação do nosso pastor com o rebanho, não é isso? Às vezes até alguns ignoram quando o pastor fala a palavra, não é isso? Mas é o zelo, é o cuidado, é a preocupação de quem vai prestar conta diante de Deus por cada alma. E Paulo, ele falou em 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver, ele passou muito tempo sem dormir, em vigílias, sendo perseguido, sendo açoitado, maltratado, tudo para ver o bem-estar da igreja, porque ele queria entregar a Jesus no arrebatamento uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja salutar, uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja doutrinária, uma igreja com princípio, uma igreja espelho para o mundo, conduta para o mundo. E aí, observe, meus irmãos, Paulo diz: rogo-vos que noteis os que promovem, está entendendo? Os que promovem, havia pessoas promovendo, patrocinando, incentivando, pagando. Promover, proporcionar meios para que algo aconteça, fomentar, articular, alimentar, impulsionar
Paulo estava dizendo para os irmãos terem cuidado, para a igreja ter cuidado, tanto no coletivo como no individual. Nós precisamos ter cuidado, estar alerta. Paulo disse: cuidado com aqueles que promovem. Sempre vai haver alguém em nosso meio que não comunga com a mesma fé que você. Sempre vai haver alguém em nosso meio que não tem a mesma visão espiritual que você. Sempre vai haver alguém em nosso meio que não quer buscar a santidade como você quer. Aleluia. E ele sempre vai estar procurando tirar você da rota, tirar o objetivo do teu coração. O crente salvo, irmãos, ele sabe de onde veio, ele sabe o que é que ele está fazendo, e ele sabe para onde vai. O cristão salvo, o espelho dele é a palavra. É a palavra. É por isso que é importante que os irmãos venham para a escola bíblica dominical. É importante que os irmãos venham para os cultos de doutrina. É importante que os irmãos busquem na palavra orientação. Se aprofunde da palavra. Servir a Deus é mais do que vir para a igreja, ficar sentado nos bancos. Servir a Deus é buscar um relacionamento profundo com Deus, através da oração, através da palavra, através da meditação, através da obediência. Diga assim comigo: sempre existiu pessoas que promovem dissensões. Sempre houve e sempre haverá. Meu Senhor. Que é isso, irmãos? Divisões. Separar. Dissensões. Sedição. Muito bem, desunião. Oh, Jesus de Nazaré. A Trindade Santa, irmãos, os três, lá na eternidade ele vive em comunhão, união. E esta unidade Jesus implantou na igreja. O que identifica a igreja com Cristo, uma das características é a união. É a unidade do Espírito. Aleluia. E eu vou mostrar para você agora. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 14. Oh, glória. Ou melhor, João capítulo 17. E o versículo de número 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles, quem? A igreja nascente, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um. Olha, um. Como nós somos um. Jesus estava orando. Isso aqui, o capítulo 17 de João é denominado a oração sacerdotal. Jesus estava orando ao Pai, e ele estava dizendo assim: Pai, eu quero que a igreja seja um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles. Olha o mistério, irmão. Isso é forte, viu? Olha aí, entenda aí. Eu neles.
e tu em mim. Meu Deus, Satanás não aguenta isso. Porque a natureza do diabo, seu caráter é mentira. A Bíblia diz em João 10:10: o ladrão não vem matar, roubar e destruir. A finalidade dele é essa: matar, roubar e destruir. E Jesus dizendo: Pai, eu neles. Jesus estava dizendo: eu na igreja, e a igreja em mim, para que a igreja seja uma, como nós, Pai, Filho e Espírito Santo, seja um. Ora, suremecalamanagacia, oh glória. Para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que me tens amado, e que tens amado a eles como tem amado a mim. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Para que o mundo veja. E qual é a intenção do diabo, se utilizando dos falsos líderes? Espalhar, dividir, desfazer, para que o mundo veja e diga assim: mas rapaz, que esse povo é crente, olha a briga, olha a contenda, olha a divisão. E Jesus dizendo assim: a igreja é um. O Espírito Santo dizendo assim: a igreja é um. A unidade da igreja, irmãos, é um testemunho claro, vivo, de que Jesus anda no meio dela. Aonde tem unidade, aonde tem união, Jesus está aí. Falo uma união e uma unidade bíblica, gerada pelo Espírito. Aleluia. Jesus é categórico em afirmar: para que o mundo veja. O mundo precisa ver que eu tenho comunhão com o meu evangelista Zedequias Francisco. O mundo precisa ver que eu tenho comunhão com o meu evangelista Djalma, com o evangelista Antônio Nascimento. O mundo precisa ver isso. E o mundo vê, o nome de Jesus é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Agora pergunta para esse crente aí que está cochilando: ei, a tua luz está brilhando lá fora? Deixa ele irritado, não se preocupe não. Pergunte para ele: a tua luz está brilhando lá fora? Ou tu és um crente arengueiro, ou tu és um crente briguento, ou tu és um divisor, um contendeiro. Se você é, meu amigo, a tua igreja é outra, não é essa não. A igreja que Jesus fundou, ela anda em unidade, união. Aleluia. Vamos mais um pouquinho. Dissensões e escândalos. E o que é escândalo? Vamos lá. Indecência, vergonha, desonra, coisas indecorosas contrárias aos bons costumes. E o que tem de crente escandalizando a igreja, escandalizando o nome de Jesus. Paulo disse assim: cuidado com esse tipo de gente, esteja alerta, vigilante, cuidado. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele que promove, que cria o escândalo. Quem é o mentor do escândalo? Que cria o escândalo, envergonhando a igreja, envergonhando o evangelho, trazendo problema através de uma vida irregular.
Eu estou dando a palavra, viu? Depois reclama aqui com o irmão de João, foi ele que me escalou. Aleluia. Outra coisa, escândalos contra a doutrina. A intenção do diabo só é uma, irmão, é destruir os ensinamentos bíblicos. A intenção do diabo é destruir aquilo que Jesus fez. É manchar o caráter de Cristo que está impregnado no caráter da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo estava preocupado com a doutrina, o ensinamento, que ele tinha sofrido dias e noites para trazer alguém para a igreja, para trazer alguém para o evangelho, para gerar Cristo no coração de um gentio. É a dificuldade, irmãos, para gerar Jesus no coração de alguém. Aí esse alguém chega na igreja, aí ele não vê o que se prega. Ele chega na igreja e não vê o que se prega. Ele chega na igreja e não vê o que se ensina. Ele chega na igreja e não vê o que se canta. Aí ele diz assim: será que eu estou na igreja certa? Será que foi esse evangelho que pregaram para mim na rua? Eu estou no lugar errado. Aleluia. Tem muita gente trabalhando para colocar pessoas dentro da igreja, mas tem uma quantidade maior trabalhando para botar para fora. Paulo que está dizendo. E além de Paulo dizer e ensinar, ele diz assim: tenha cuidado. O negócio é pesado, irmão. Aleluia. Foi o que Jesus disse no capítulo 24 de Lucas. Ele disse àqueles dois homens que iam para o caminho de Emaús: convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ora, nós queremos entrar na glória sem sofrer. Jesus, para entrar na glória, ele sofreu. Carregou cruz, foi açoitado, foi cuspido, foi esbofeteado. E eu quero entrar na glória sem arranhar nenhuma unha. O evangelho é sofrimento, irmãos. Ninguém lhe enganou quando entrou aqui dentro, não. Evangelho é sofrimento com Jesus. Quer entrar na glória, quer ir para o céu, quer desfrutar do céu, agora vai sofrer. Vai passar por tribulação. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 18: meus irmãos, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em vós há de se manifestar. Aleluia. Olha para esse crente e diga para ele: há uma glória preparada para você. Há um lugar de glória preparado para você. Tudo isso contra a doutrina que aprendeste. É a doutrina que aprendeste. Os professores de escola dominical sabem que não é fácil ensinar. É uma luta tão grande para colocar um ensinamento no coração de alguém, irmão. E existe pessoa querendo tirar, desfazer aquilo que aprenderam. Olha o que é que Paulo diz assim: destes desviai-vos. Se afaste. Quer ir para o céu, meu irmão? Se afaste dele. Quer ir para o céu, minha irmã? Se afaste dela. Se ela é fofoqueira demais, se afaste. Se ela é linguaruda demais, se afaste. Se ela é um sem vergonho, se afaste dele. Se o rapazinho é namorador demais, se afaste dele.
Estamos no final, meu irmão. É Paulo que está dizendo: se afaste. Estão ensinando que o céu não existe, que não existe inferno. Estão ensinando tudo por aí na internet. E nós temos que ter cuidado. Paulo diz assim: desse daí, se afaste. Ande assim, ó, olhando para ele assim, ó, e você não vai desprezar ele. Mas ele lá e você cá. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Ame ele, mas não quer dizer que você deve andar junto dele direto, não. A gente pode amar a pessoa sem estar agarrado direto, meu irmão. Tem gente que pensa que amar é estar na porta da pessoa direto, estar dentro de casa direto. Não é assim, não. Aleluia. Tem gente que pensa que amar é assim, é estar importunando na casa direto, dentro de casa direto, na cozinha, na sala. Isso não é amor, não, rapaz, isso é importunação. A Bíblia diz em Provérbio: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti. Oh glória, deixa a doutrina entrar, deixa a palavra entrar, deixa a palavra entrar. Oh glória. Paulo, irmão, ele não levou desaforo para ele isso logo, ele foi claro. Ele diz assim: os tais não servem a Jesus. Pronto. O crente que anda desta maneira, ele não serve a Jesus. Ele pode estar na igreja com Bíblia, de terno, de gravata, de totó, de vestido longo. Pode estar do jeito que for. Mas se procede dessa maneira, Paulo está dizendo hoje: não serve a Jesus. Pode fazer parte de ministério, pode fazer parte de comissão, de mocidade, de coral, de qualquer coisa. Mas se está procedendo desta maneira na igreja, Paulo está dizendo a você hoje: você não serve a Jesus. Versículo 18, Paulo diz assim: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, às suas paixões carnais, aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas cobiças. Oh! Quando você vê alguém querendo matar o outro para tomar o lugar dele, é porque ele não serve a Jesus Cristo. Quando você vê alguém na igreja promovendo contenda, promovendo grupo, criando contenda na igreja, confusão para o pastor, pode crer, esse não serve a Jesus Cristo. Ele serve a ele, aos seus interesses, às suas paixões, aos seus desejos carnais. Dê glória agora, dê glória agora, dê glória agora. Xarabacamanácia. Se você não dá glória, eu vou descobrir que é você que não serve a Jesus Cristo, viu? Se você ficar com uma cara feia pro meu lado, eu vou descobrir que é você. Se você ficar olhando para mim de canto de olho, eu vou notar que é você que está causando confusão na igreja.
dá glória com a palavra dessa quem vai para o céu, meu irmão. Só dá glória com a palavra dessa quem quer melhorar. Serve ao seu ventre. Eita. Agora eu vou entrar na parte pesada. Segura no banco aí, viu? Se agarre no banco com as duas mãos, que o negócio agora vai pesar. E com palavra suave. Ai, 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 ai. Palavra suave. Vamos lá. E lisonja. Eu fui pesquisar essa palavra lisonja. Diga assim, essa palavra. Um dos sinônimos é bajulação, engraxabota, lambibota. Todo bajulador é traidor. Se ostenta aí, eu digo, agarre no banco, o negócio é pesado. Meus irmãos, uma das armas que o diabo está usando hoje é os bajuladores. Ele não vai lhe atacar de frente porque ele sabe, você vai perceber, mas ele vai te bajular para conseguir o que quer. Palavra suave, vai lhe elogiando, dizendo palavra mansa e bonita, mas a intenção dele é te prejudicar. Todo bajulador tem um propósito a ser alcançado. Se ele não conseguir esse propósito, ele se vira contra você. Se tiver bajulador aqui, se segure, viu? Aprenda a ser crente. Eu não gosto de bajulador. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não gosto de bajulador. Se tiver alguém do teu lado calado, já sabe, né? Se tiver alguém com raiva do teu lado, você já dá para notar. Tenha paciência comigo que eu sou um pouco abusado. Vamos lá. Lisonje significa ação ou efeito de lisonjear, enaltecer exageradamente. Você já viu alguém chegar perto de você, mas rapaz, tu é demais. Quando tu canta, ele está querendo alguma coisa. Ele está querendo dizer que você não vale nada. Mas se ele disser isso, ele vai abrir o jogo. Então ele vem com palavras suaves, com lisonjas, palavra bonita para te agradar, para você ficar arriado os quatro pneus e ele colocar o cabresto em você. Ficar na mão dele ou na mão dela. Tanto homem como mulher. Mulher tem um bocado também. Eu sou meio bruto, irmão. Mas é a palavra, viu? Eu não estou falando nada, está aqui os teólogos aqui, de plantão, estão observando aí.
Eu estou falando o que Paulo disse. Vai reclamar com Paulo. Paulo está dizendo, vamos ler um texto bíblico. Vamos ver aqui. Ver se eu encontro aqui. Em Jó capítulo 32. Jó 32, 21 e 22 assim. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Forte, né, irmãos? Tem tanto versículo aqui falando disso aí, que Deus abomina esse tipo de gente. E Paulo está dizendo assim: esses mestres, eles se infiltram entre vós com essas palavras suaves, com esta palavra bonita, dando um tapinha no seu ombro, meu irmãozinho. Aí tem gente, mas rapaz, fulano é tão amável, ele está interessado. Cuidado, cuidado. Eu não estou aqui generalizando, meus irmãos, entenda, por favor, viu? Não estou aqui generalizando, mas eu estou dizendo aqui o que Paulo falou, não é isso? Que são essas palavras, essa arma que o diabo está usando. Exato. Saindo aqui da fonte, todo bajulador tem interesse próprio. Quando o bajulador, ele não alcança o seu propósito, que é tirar proveito de algo, ou ser promovido em alguma coisa, se não conseguir, ele se vira contra a pessoa, quem ele está. É assim, todo bajulador é assim. Porque ele não serve a Jesus Cristo, ele serve ao seu ventre, ele serve a ele mesmo, ele quer se autopromover, aparecer, ele quer ser reconhecido. Se tiver aqui, meu irmão, aceite Jesus hoje mesmo. Se chegar alguém, vamos ler aqui outra coisa aqui, peraí. Se chegar alguém, vamos lá. Elogio feito com o intuito de bajular. Irmão, é um elogio fora do normal. Está entendendo? É algo que o camarada tiver no espírito, ele nota que o camarada está querendo dinheiro, está querendo alguma coisa. E é assim. E Paulo estava dizendo: olha, cuidado que esse tipo de gente fecha as portas para ele, viu? Porque eles chegam com palavra suave, palavra bonita, mas a finalidade deles é denegrir a igreja, desfazer a doutrina, implantar outro ensinamento. Olha na internet, nas redes sociais, nos meios de comunicações, pastores, obreiros, coach, um bocado de gente, palavra mansa, falando bonitinho, tudo certinho, mas está desfazendo a doutrina da salvação. Mas com aquele palavreado doce, suave, ele está desfazendo a doutrina do evangelho. E os crentes dizendo: oh glória, oh pastor para falar doce, oh pastor para falar bonito, eu vou para lá, vá. Ele só quer o teu dinheiro. Oh glória, oh glória. Adulação, interesse, mimo, afago, todo bajulador interesseiro, como foi dito aqui, e mais sedutor. Irmão, se nós fôssemos
para o Antigo Testamento, dá nome a esses bajuladores. Tem um bocado no Antigo Testamento. O verdadeiro bajulador, quando não alcança os seus objetivos, ele prejudica a quem bajulou por todo o tempo. Se não apareceu esse no seu caminho, eu quero que nunca apareça, viu? Que é uma praga. Diz que é seu amigo, diz que é sua amiga, mas é só interesse. Graças a Deus que eu não tenho dinheiro. Não tem nenhum bajulador perto de mim. Porque bajulador gosta de alguma coisa, de cargo, de posição, não tem nada para dar. Eu não tenho nada para dar. Vou logo avisando. Aleluia. Se quiser vir para perto de mim, tem que ser amizade verdadeira, porque nada eu tenho. Olha para esse crente e diga assim: se quiser vir para perto de mim, tem que ser amizade verdadeira, porque eu não tenho nada para lhe dar. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Agora digo como diz o nosso pastor: vocês vêm sexta-feira. Sexta-feira tem mais. Hoje a Umadal está vendendo lanches. Depois do culto vocês passam ali de lado na garagem, e lá tem coisa boa para vocês comprar. Amém? Nós agradecemos a vinda dos irmãos, dos obreiros, e agradecer a Deus pela palavra. Ainda tem crente corajoso como o apóstolo Paulo, né, irmãos? Que nos dias que nos resta, esse restinho de tempo, a coisa está muito séria. A coisa está muito séria. Os homens estão distorcendo completamente a doutrina da palavra de Deus, ou o ensinamento da palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa. Desde que Adão pecou, desobedecendo a Deus, até hoje, o que é pecado, não muda. Pode alguém mudar, pode Deus até respeitar o que você está fazendo, mas só tem uma coisa: o seu preço você paga. Pecado nunca vai deixar de ser pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. E certo é certo. A palavra de Deus, a palavra, o que a gente aprendemos hoje, muitas pessoas estão entrando pelo caminho da desobediência, porque não quer mais ouvir a palavra, ou não quer comer a palavra. Mas quem come a palavra, aleluia, hoje foi uma injeção de Bezotacil na nossa alma, para a gente caminhar, para a gente chegar no céu. Glória a Deus. Esse rapaz que levantou a mão, que ainda não é evangélico, quer ser crente hoje, meu filho, em Jesus, e quer aceitar Jesus para a sua salvação, é para ir morar no céu. Se você não quer, a gente não pode fazer nada. Seria bom que você servisse a Jesus na sua juventude, como eu. Fui crente com 17 anos, até hoje estou por aqui dando glória a Jesus, esperando a volta de Jesus e daqui para o céu. Deus abençoe. Amanhã não sei se tem ensaio para as irmãs, a mocidade. Amanhã à noite, ensaio para a mocidade à tarde. Amanhã de manhã tem uma consagração para as crianças. Os pais mandam as crianças, tá certo?
E não sei se é à tarde, mas provavelmente tem ciclo de oração das crianças. O DEPIM, o nosso irmão Marcos, juntamente com o nosso irmão Givanildo e Jefferson, são os superintendentes da escola aqui e no campo de Alhandra. E quarta-feira vai ter um negócio bem gostoso, eu não vou nem dizer o nome para vocês. E ele convida todos os professores da mocidade, das crianças, dos adultos, os dirigentes das congregações, o irmão de Jalma, os evangelistas, não é assim, Marcos? Para estar quarta-feira às 19 horas, ali no auditório, para você ver o planejamento que eles vão criar ou fazer para a gente aprender. Um melhoramento. Eu acho bom. Vocês acham bom? Ontem foi muita chuva, mas a escola estava linda, tanto do adolescente, tanta criança. E os irmãos aqui, as irmãs, mas falta você. Vamos dizer, quem é que vem para a escola dominical aqui? Levanta a mão, só quem vem. Então vamos dizer assim, bem forte, ainda falta você. Você vem, amém, eu sei que vem. Deus abençoe. O maestro falou com o pastor, já falamos a semana passada, e vou repetir. Nós vamos formar um coral masculino para cantar aqui na sexta-feira. Uma sexta canta o Rosa de Saron e outra sexta-feira o coral masculino. Agora isso vai incluir jovem, adulto, idoso, até 100 anos. Pronto. Agora, quem canta no Rosa de Saron pode cantar no masculino? Então você vai cantar 2 vezes ou 4 vezes na semana. Toda sexta-feira estamos aqui. 2 sexta-feira, coral masculino. E 2 sexta-feira, o Rosa de Saron. Aí você vai acompanhar os dois. Que benção. Só que eu estou precisando de cada número do telefone de vocês. Tá certo? Quem tem meu número de telefone aqui? Será que vocês têm? Pouca gente tem. Eu vou botar uma pessoa, Moisés, com um caderno para pegar o número e o telefone de todos que querem participar. Porque Moisés vai fazer uma reunião, né, Moisés? Pronto, já tem um grupo, né? Só falta colocar o nome de vocês. Então vocês vão dar o número e o nome. Eu sou de Djalma Barbosa da Silva, meu telefone. Aí ele coloca no grupo, porque logo mais a gente vai estar ensaiando. Como é que isso é? Dó, ré, mi. Eu canto baixo, viu? Eu canto baixo. Mas se precisar, eu canto tenor também. Amém? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, a mocidade. Muito obrigado. Quarta-feira eu estava com vocês. Foi tão bom, não foi? Foi bom, mas faltou muitas. Mas vocês vêm quarta-feira. Domingo é culto com os irmãos. Sobrou um domingo para os irmãos. Acho que é 2 ainda, né? Que domingo é 20. Domingo é 22. Domingo é 22. 22 com mais 7 dá 29, né? Então tem 2 domingos para vocês. Vocês venham bonitinho de gravata, os irmãos. Que eu quero vir pelo menos 10 irmãos trazer a palavra aqui domingo. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos convidar o evangelista Nascimento. Ele vai orar e impetrar a bênção apostólica. Amém? Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão na internet. E os que não tiver, logo mais chega em casa, liga o que você talvez não captou aqui, mas lá na AD Alhandra, no YouTube, AD Alhandra. Aí você liga, passar 1 hora lá, 1h30, ouvindo e captando o que Joás falou aqui. Irmão, o inimigo é tremendo, irmãos.
O inimigo é tremendo. Tem coisas que talvez muitos não tenham coragem mais de falar, não é assim? Mas precisa de homens de coragem. Fazer como João Batista, custe a cabeça. Mas o que a Bíblia fala, ou o que a Bíblia condena, a gente tem que condenar. Não é assim? Tem alguém aceitando tudo quanto não presta. A bagunça do mundo está caindo em muitas igrejas. Mas a Assembleia de Deus em Alhandra tem palavra, tem doutrina, tem ensinamento. Quem quiser fazer, faça. Agora, os verdadeiros cristãos estão prontos para ir para o céu a qualquer momento. Porque Jesus está voltando. Uma vez mais, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nosso irmão Daniel, ele pede oração pelo irmão João Batista, que aceitou Jesus ali no hospital. Então vamos orar por ele, está internado, vamos orar por ele. Querido Pai que estás no céu, nesse momento nós queremos te agradecer pela palavra que nós ouvimos nesta noite. Pai, agora te pedimos, ó Pai, por cada um dos teus filhos que vai retornar para os seus lares, que o Senhor nos cubra com as tuas mãos, nos livrando de todo mal. Uma vez mais te pedimos pelo nosso pastor, pela sua família, dê saúde, restaure, para em breve ele estar aqui conosco. Pai, te apresento o teu filho que está internado, que tu possa confirmar, Senhor, dando a ele graça para que ele possa, Senhor, te servir. Pai bendito, Pai santo, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Curvem a vossa cabeça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. A paz do Senhor para todos.